Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez aqui nos reunimos em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso, solicitando o auxílio do alto, dos irmãos da espiritualidade superior, trabalhadores desta casa, para que nos auxiliem, nos envolvam e que possamos apreender ao máximo todos os ensinamentos que, sem dúvida, a nossa irmã nos trará na tarde de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. E dos Espíritos. Uma boa tarde para todos. Vamos aqui dar sequência ao nosso estudo para que a gente possa aprender mais, né? Cada vez mais. Conhecimento nunca é perdido. É o que a gente leva quando a gente parte daqui, né? Bens, a gente só leva os bens da alma. Aqui nós estamos para encerrar parcialmente, que a gente nunca encerra nada, né? A parte de emancipação da alma, que nós falamos na última vez que estivemos juntos, sobre o êxtase. E agora nós vamos encerrar esse capítulo por enquanto, porque a gente está sempre voltando a ele, não só pelos conteúdos, pelos conceitos, quando a gente vai abordando, como também porque a gente não vai se formar em espiritismo, né? Nós não vamos trocar de livro, porque na escola a gente vai passando, né? De um para o outro, de um para o outro. Mas aqui é esse aqui e os outros 4 que nós temos aí para estudar enquanto nós estivermos aqui encarnados. E depois, quando a gente voltar, a gente continua, né? Porque é assim, nascer, morrer, renascer e tal é a lei, né? Então, nós estamos nessa questão da dupla vista. Tudo isso que nós falamos, sonho, sonambulismo, êxtase e dupla vista, está tudo classificado dentro do mesmo fenômeno de emancipação da alma, só que cada um com suas características e suas variantes. A dupla vista, por exemplo, ela é um fenômeno de emancipação da alma, só que é o mais intenso de todos eles. É o maior de todos eles, quando a alma ela experimenta a maior das emancipações encarnado, enquanto o espírito está encarnado. Porque quando o espírito está desencarnado, ele está totalmente livre e emancipado, né, do corpo físico. Mas no corpo físico, durante a sua encarnação, a dupla vista é considerado o fenômeno de maior emancipação da alma, né, tudo que mais ela pode conseguir dentro dessa clarividência, né, sobre a dimensão dos espíritos, com a visão da alma. Por isso que tem o nome de dupla vista. Kardec gostava muito também da segunda vista. Mas aqui no Brasil, na nossa linguagem, a dupla vista ela é mais indicada. Por que se chama dupla vista? Porque essa visão, ela não é a visão do corpo, mas a pessoa está também com a visão do corpo. O que ela vê com a visão da alma, com a dupla vista, com a segunda vista, ela não vê com os olhos do corpo. Mas os olhos do corpo, no momento desse fenômeno, ele também funciona no ambiente, só que menos intenso. A pessoa não está dormindo, ela não está alheia ao que está acontecendo. Pelo contrário, só quando ela tem uma variante muito menor, ela tem essa questão da visão da alma bem menos intensa, é que ela fica num estado assim meio que alterado da consciência quando ela está vendo a distância. Mas normalmente quem possui, quem tem e demonstra esse fenômeno, pode estar conversando com a pessoa, pode estar olhando para a pessoa e assim, e ter uma alteração muito vaga, muito pequena
do seu estado físico, vendo o que está à distância. Por isso que os tradutores preferiram a questão dessa dupla vista, porque ela está vendo com a visão do corpo que se passa no seu ambiente e está vendo com a visão da alma aquilo que está à distância, que os olhos do corpo não veem. Então não deixa de ser aí um fenômeno de emancipação da alma nessa situação em que a pessoa se encontra. Kardec pergunta: o fenômeno designado pelo nome de dupla vista ou segunda vista, porque no rodapé tem esse outro nome, alguns tradutores até trazem segunda vista, tem relação com o sonho e o sonambulismo? E eles respondem: tudo isso não é mais do que uma mesma coisa. Isso aqui chama-se de dupla vista, é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Então, quando se vê a distância, é com a vista da alma, né? Os olhos têm seus limites. A dupla vista é permanente? E eles dizem que a faculdade sim, mas o exercício não. É claro, né? Imaginemos uma pessoa estar constantemente vendo o que acontece além do seu espaço físico, um clarividente vendo constantemente os espíritos. Quer dizer, a pessoa ela entraria num desequilíbrio, porque não é possível. O Chico, no finalzinho já da sua... do seu vigor físico, né? Porque ele era muito doente, ele tinha muitos problemas de saúde. Já naquele finalzinho, quando ele estava ainda indo às reuniões, mas já não era como antes, né? Antes dele ficar realmente doente, mas ele já estava bastante enfraquecido, ele ia às reuniões, que ele gostava muito, foi a vida dele isso, né? Ele via o tempo todo, porque ele estava com os laços físicos muito afrouxados, porque ele, debilitado pelos problemas de saúde, que ele teve, aquelas coisas. Então, numa entrevista, eu achei muita graça disso, que ele mesmo ria contando isso, já assim, bem doentinho, né? Ele falava assim: eu já não definia mais o que era daqui e o que não era daqui. Aí todo mundo queria apertar a mão dele, porque as pessoas têm essas coisas, né? Acha que vai fazer a diferença, né? Não vai. É um corpo físico que está ali, né? Você está botando... Tanto que na época do Cristo, as pessoas também ficavam puxando as vestes do Cristo, aquelas coisas. Mas isso aí a gente ainda conta com essas coisas aí no nosso nível de evolução. Aí ele dava a mão, aí ele ficava assim: encarnado? É desencarnado? Está encarnado? Ou não? Ele mesmo ria, porque ele já não definia mais nada, né? Aquela situação, porque isso aí para ele era mais comum. Mas imaginemos nós, né? Eu tinha uma pessoa conhecida que já desencarnou, ele, né? Era um homem, ele tinha a clarividência muito constante, mas ele ficava transtornado, porque ele falou: eu não gosto nem de sair, eu não gosto de ir à rua, porque eu vejo o tempo todo, é infernal, gente. Às vezes a gente fala assim: eu queria tanto ver, né, ter esses fenômenos, queria tanto ver essas coisas. Olha, não deseje isso não, porque deve ser uma coisa horrível, né? Porque na nossa evolução, no nível de aperfeiçoamento em que nós nos encontramos, a Terra é um planeta inferior. A Terra tem uma atmosfera fluídica péssima. Então, o que nós vamos ver, com certeza não é boa coisa, né? O que nós vamos ver por aí não é muito bom. Então, a gente não deve desejar muito. Aliás, a mediunidade mais ostensiva, né, seja ela qual for, da clareaudiência, da clarividência, né, da psicofonia, da psicografia, seja ela qual for, eu acho que as pessoas menos avisadas desejam um pouco isso, mas eu acho que isso não é nem coisa para se desejar, não, porque é muito difícil lidar com essa questão no nosso nível de inferioridade. Então, quando nós temos o campo energético muito aberto
e o organismo é muito pouco refratário, nós entramos em contato com muita facilidade com a dimensão espiritual. E a gente é constantemente afetado por ela, porque nós não somos bons espíritos ainda. Temos as nossas fraquezas, todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles. E não vamos nos iludir que é ali que eles vão pegar. Eles conhecem, eles sabem, né? Eles sabem da nossa realidade, eles sabem quem nós somos de verdade, eles nos conhecem, vulgarmente falando, de outros carnavais, né? Eles sabem direitinho quem nós somos. E quando o nosso corpo não retém os fluidos, por isso que a mediunidade, ela é orgânica, ela é um fator orgânico, ela é física, né? Quando o corpo não retém os fluidos, ele foi criado dessa forma para o desempenho dessa questão mesmo da mediunidade, a gente não consegue controlar o que vê, o que ouve, né? Muitas vezes chegam pessoas aqui no centro que estão transtornadas porque tem alguém que toda hora quer escrever, né? Toda hora entra uma vontade enorme de pegar uma folha de papel e escrever. Quer dizer, isso aí é uma mediunidade psicográfica desequilibrada. O espírito, a qualquer momento, ele quer escrever, está na rua, ele quer escrever, está em casa, ele quer escrever. Não é assim, não é? Então, aí há uma necessidade de se estudar a doutrina espírita, de se estudar a parte mediúnica, o livro dos médiuns, para a gente conseguir equilibrar tudo isso. Então, esses poderes realmente não são muito fáceis, né, para nós. É muito difícil lidar com isso quando o grau é mais ostensivo, né? Kardec pergunta ainda nessa questão, os espíritos respondem assim: nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento. Então, essa clarividência da dupla vista, ela é permanente no sentido de que quando ela existe, quando a pessoa tem essa habilidade aí, ela não perde essa habilidade. Mas ela não é frequente no sentido de estar o tempo todo vendo, né? Então, há aí até uma proteção do espírito protetor, né? Uma proteção que a própria pessoa se dá com o seu estudo, com o estudo que ela faz dessa mediunidade, para ela equilibrar isso aí, senão ela não vai ter vida, ela não vai ter, né, um descanso na vida dela. Também a dupla vista é, para a maioria, uma faculdade permanente. Pode acontecer, ela não se perde, né? Mas em algumas pessoas ela é extremamente constante. Inclusive no livro A Alma Imortal, de Gabriel Delany, ele faz 2 relatos de 2 pessoas. Uma delas era até parteira. Ela era até parteira, essa senhora. Ela via com a facilidade e o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, ela descrevia, normalmente, quando ela entrava no ambiente, ela via a dimensão dos espíritos e a dimensão material o tempo todo. Isso, para ela, passou a ser tão normal, porque isso foi desde criança, né, que ela era assim. Então, ela era capaz de, à distância, né, uma pessoa que estivesse em outro lugar, bastava a pessoa falar para ela quem era a pessoa, pensar naquela pessoa, e ela imediatamente descrevia essa pessoa. Ela falar, que eu digo assim, ela só falar que gostaria que ela verificasse alguma coisa naquela pessoa, e ela, então, aquele que estava pedindo isso pensava nela, que ela nem conhecia, uma pessoa às vezes que morava em outro espaço, né, em outro continente até, pensava, ela imediatamente, ela descrevia totalmente aquela pessoa e ela diagnosticava o que a pessoa tinha, ela conseguia ver o tempo inteiro. Então, a dupla vista nela era constante, era permanente e constante. Ela aprendeu a conviver com isso, mas não é muito fácil. Então, ela diagnosticava doenças, ela via tumores, inclusive, dependendo do avanço, ela tinha uma certa experiência, aí um conhecimento empírico aí nessa área, talvez até de outras vidas, que ela trabalhava como parteira, ela conseguia dar até mais ou menos o tempo de vida da pessoa. Que ela tinha uma percepção assim total e intensa desse fenômeno, nesse estado de emancipação da alma,
com esse fenômeno aí. Então, ele relata isso e outros casos também que ele relata de pessoas que têm que apresentam esse tipo aí de mediunidade. Por que mediunidade? Porque os espíritos se comunicam com essas pessoas, né? Elas acabam sendo mediadoras também entre o mundo material e o mundo dos espíritos. A dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui. Eles dizem que normalmente é espontâneo, mas se a pessoa tiver vontade, o que eu não sei por que alguém teria uma vontade dessa, eu não teria, não tenho, né? Imagina o tempo a gente ficar vendo as coisas, e a pessoa às vezes vai ver coisas terríveis que ela não pode evitar. Então olha que estresse para quem, né, vê uma coisa dessa. Inclusive, tem um filme que relata muito bem isso, porque Kardec fala aqui, ó, os espíritos falam aqui para Kardec mais embaixo, aqui na outra questão, que muitas vezes o estresse, uma doença, uma comoção, alguma coisa que a pessoa passe, possa mexer com ela e ela passar a apresentar determinados fenômenos, e o mais frequente é esse aí, é a visão da alma. Né? Daqui a pouco eu chego nessa questão, que eu marquei lá no meu livro, mas aqui não está marcado. E os espíritos ainda falam para Kardec que esse fenômeno, ele pode ser transmitido geneticamente, exatamente porque essa questão da mediunidade, ela sendo orgânica, então isso é transmitido. Normalmente, quem tem esse fenômeno, tem alguém na família que tem. Porque essa questão da refratariedade do corpo, isso é hereditário. Tanto que é normal uma família inteira ter médiums bem, assim, avançados. É normal isso numa família toda. Então, quando não tem quase a família toda, tem não só pela questão da genética, como também dos hábitos. Por isso que os espíritos falam para Kardec que isso também pode ser desenvolvido pelo exercício. Porque aquela família que tem alguém, né, que demonstra esse tipo de mediunidade, que experimenta essa emancipação nesse grau aí, ela tem um comportamento diferente nesses momentos, principalmente se não for como esse da parteira, que ela está conversando com a pessoa e ela está vendo o que se passa com outra que esteja em outro país, né, ela visualiza direitinho. Se não for uma emancipação tão assim evidente, a pessoa entra num estado meio que alterado aí, no estado físico meio alterado. O olhar da pessoa, a pessoa não dorme, ela está conversando com a outra, mas de repente ela fica assim um pouquinho ausente, e isso às vezes acontece com a gente, quando alguém está falando com a gente se ausenta por algum momento, em algum pensamento, não é nem com dupla vista não, mas assim, em algum pensamento que a gente possa estar tendo, aí a pessoa cutuca a gente, ei fulano, você não está nem ouvindo o que eu estou te falando, né? Quantas vezes isso acontece com a gente? Então, esse fenômeno, quando ele acontece com uma pessoa que ela fica com o estado assim, alterado, a família está sempre ali envolvida e está sempre vendo isso, e acaba com a própria experiência, né, da vivência doméstica, acaba desenvolvendo também pelo exercício, né, que muitas vezes é obrigada a estar ali do lado, e quem sabe aquela pessoa que faz esses exercícios, como a gente já até comentou aqui, né, que tem pessoas que fazem esses exercícios para projeção astral, que isso aí no esoterismo se chama projeção astral. Quer dizer, o espírito deixa o corpo e se emancipa. E eles não definem como os espíritos definem aqui essa questão do sonho, do sonambulismo, mas tudo isso aí é emancipação. Então, principalmente nesses ambientes, nesses lares em que as pessoas têm esse hábito, os outros da família começam a ter também. Né? Então, vão fazendo aqueles exercícios, vão fazendo uma porção exercendo os comandos necessários, que acaba desenvolvendo mesmo o que nós já falamos aqui da periculosidade disso.
né? Porque dependendo de como essa pessoa vai se emancipar e do que ela vai ver, ela pode não querer voltar. Não significa que ela, desencarnando, vai para onde ela estava, né? Vai para onde ela estava. Como eu falei com vocês aquele dia, que esse meu primo, ele se emancipa, assim, às vezes ele está conversando com a gente, ele fica um pouco alterado, assim, ele falou, nossa, viu umas coisas tão diferentes agora, ele sai muito do corpo. E assim, num estado de vigília. A gente ainda tem que parar para conversar, porque ele está começando a estudar agora, mas esse fenômeno dele é o fenômeno da dupla vista. Ele se emancipa em vigília, ele não está dormindo, e ele sai do corpo, vê a distância, né, vê algumas coisas que estão acontecendo e entra em contato com os espíritos. Então, isso aí é assim, uma coisa assim, que para o encarnado é rapidinho, mas como o espírito, ao se emancipar, ele sai do tempo da Terra, ele sai dessa dimensão material, então, como ele na dimensão espiritual não se conta tempo, a impressão que ele tem é que ele vivenciou um tempo muito grande, mas não, no tempo Terra foram alguns minutos só ali de parada. Então, às vezes, ele fica assim um pouquinho assim, quieto, a gente já sabe até que ele está vendo ali alguma coisa, né? Mas tem um filme que fala sobre isso, eu não sei se vocês já viram, Na Hora da Zona Morta. Alguém já assistiu a esse filme aqui? Na Hora da Zona Morta. É um filme antigo. Ele sofreu, ele é um professor, estava noivo, ia casar, estava dando aula, e quando ele sai, ele sofre um acidente de carro. E ele fica 5 anos em coma. Ele fica esse tempo todo em coma. E quando ele voltou, que ele começou a melhorar, que começaram aqueles exercícios, né, fisioterápicos, para poder a pessoa, né, mexer, porque ele estava num coma, mas eles faziam o exercício, ele não ficou definhado, né, mas mesmo assim, ele não ficou muito tempo sem andar, e não é assim, acordar de um coma e sair andando, né? Até quando a gente fica sentado muito tempo, eu não digo os jovens, né, mas assim, jovem assim, passando, né, de uma determinada idade, eu não vou nem falar entrando na melhor idade, que tem horror dessa frase, melhor idade para mim é aquela, né, onde você está no auge, que você não sente nada, né, mas digamos aquela idade do condor, a gente fica sentado um pouco, quando a gente levanta, dói as costas, dói a perna, dói o pescoço, dói tudo, né? Então, imaginemos uma pessoa 5 anos deitada, né? Como é que vai ser quando levantar? E ele, quando ele começou a fazer os exercícios, que ele acordou disso aí, ele começou a apresentar esse fenômeno da visão à distância. Ele conseguia ver. Então, a pessoa, às vezes, falava, alguém dava um objeto para ele, dessa pessoa e tudo, ele conseguia ver o que tinha acontecido. Então, ele começou a ser cogitado para trabalhar para a polícia, essas coisas, e ele previu, no filme em torno disso, o assassinato de um presidente americano. Eles adoram esses filmes, né? O americano adora isso. Então, ele foi... A luta dele o tempo todo é para tentar salvar o presidente com as coisas, né? Porque ele via e as situações. Então, é muito interessante. Isso tudo aconteceu realmente depois desse estresse todo que ele passou, e ele passou ali o coma. E tem muitas pessoas nessas experiências de quase morte, quando a gente lê esses relatos, que elas passaram por essa experiência. Bem, aqui Kardec pergunta, esta faculdade se liga à organização física? E ele diz, por certo, eles dizem, por certo, a organização desempenha o seu papel. Há organizações que se mostram refratárias, que é, assim, uma boa contagem aí de pessoas. Porque muita gente tem isso e não sabe. Porque a dupla vista, ela tem níveis de variação aí, né? Ela varia em vários níveis de potencialidade. Algumas pessoas têm essa capacidade, assim, e a gente até conhece pessoas assim, que tem uma lucidez para julgar as coisas, né? Quando a gente tem um problema, adora conversar com uma pessoa que é assim, né? A pessoa, ela é ponderada, a gente diz que ela costuma ser ponderada, que ela tem bom senso, aí a gente chega soltando faísca, né?
e vai falar com a pessoa, quer matar alguém, qualquer semelhança é pura coincidência. Aí a gente chega querendo matar alguém, aí a pessoa com aquela tranquilidade, né, dá logo uma solução, né? Tem uma palavra que fala, aí a pessoa, ué, mas por que eu não pensei nisso? Né? Por que não pensou? Não pensou. Não, a gente não pensa quando a gente está alvoroçado, a gente não pensa muito em soluções. Mas esse tipo de pessoa, elas têm uma capacidade maior para julgar os fatos, são pessoas muito ponderadas. Então, isso já é uma característica da dupla vista, da pessoa conseguir se emancipar um pouquinho daquela situação, daquele ambiente, já é um grau de emancipação dentro dessa característica, porque a pessoa não está dormindo. Então, fazendo uma diferenciação, sonho, sonambulismo, êxtase e dupla vista. Sonho, emancipação da alma, para que ela possa se energizar, para que ela possa absorver as energias. Essas emancipações, elas ficam muito em níveis materiais, digamos assim. Por quê? Os sonhos, o que eles são? Eles são a atividade da alma que pode ir ao subconsciente, permanecer no consciente ou visitar o superconsciente. Mas tudo em níveis atuais, da encarnação atual, dos momentos que vive, dos ambientes que vive ou que já tenha vivido em termos materiais. O sonambulismo também. Então, a emancipação da alma pelo sonho e pelo sonambulismo, ela é muito aqui na Terra, né? Ela não transcende, ela não vai muito além, porque as nossas atividades no subconsciente, quando nós nos projetamos e sonhamos com cenários diferentes, com coisas que não existem na Terra, não significa que a gente esteja viajando para esses lugares em emancipação astral, não. Nós estamos nos projetando para o que está no subconsciente, para o que está no nosso arquivo mental. Então, nós ficamos por aqui mesmo, né? Então, nós visitamos as nossas realizações passadas, os cenários passados por nós em outras vidas, mas que estão registrados em nós, no nosso campo energético, nos núcleos, né? Jorge Andréa diz que ele denomina isso como núcleos em potenciação da alma, núcleos potenciais da alma. Então, digamos que sejam assim arquivos na nossa alma, esses núcleos que capazes de armazenar, vamos dizer, parecido com um pendrivezinho, né? Desse tamanhozinho assim, aquelezinho que a gente bota no chaveirinho, e aquilo dá coisa ali dentro, né, Abel? Tem coisa ali, não acaba, aquilo esgota. Então a gente põe uma vida inteira ali dentro daquele negocinho desse tamanho. Então, se a gente faz isso num plano desse, a gente só imagina, nem consegue imaginar o que pode existir aí nesse pendrivezinho, como é esse pendrivezinho da nossa organização espiritual, da nossa individualidade. Então, o sonho, a gente fica nesses níveis muito próximos, muito aqui. Não é? Quando nós nos emancipamos em alguns sonhos espíritas, porque aí é um tipo mais raro de sonho, em que nós nos emancipamos e vamos visitar alguns lugares nesse momento de emancipação, aí é por uma necessidade, ou nossa, ou daquele espírito que vamos visitar, ou de um aprendizado, mas não são sonhos comuns, são sonhos mais raros. Normalmente a gente fica por aqui mesmo, tá? Na emancipação pelo sonho. E do sonambulismo também. O sonambulismo, ele está nas atividades do mundo ali. Ele não registra nada. Por que é difícil acordar? Por que ele não nos ouve? Porque o corpo não está atuando na sua consciência. Está dormindo. O corpo está dormindo. O espírito está presente, mas utilizando o corpo como se utiliza o corpo de um médium. Ele não registra o ambiente, por isso que é perigoso, por isso que o corpo pode morrer numa situação dessa. Pode sair pela janela, como a gente falou, atravessar uma rua, embora tenha uma percepção, né, nos estados sonambúlicos, se observou isso,
que os espíritos, que as pessoas nesse estado conseguem perceber obstáculos, mas não é uma regra, né? Então, é perigoso, sim, porque o espírito está emancipado, não está se importando com aquele corpo. É aí que a gente vê, nesse estado sonambúlico, a pouca importância que o espírito dá ao corpo, né? Ele utiliza o corpo. Nós, como espíritos, nós somos espíritos, né? Nós utilizamos esse corpo. Utilizamos esse corpo para as experiências do plano material. Não damos muita importância. Tanto não damos que na nossa inferioridade a gente danifica o corpo. A gente estraga o corpo. A gente não se importa com isso, não é? Às vezes eu fico pensando nisso, como a gente faz bobagem, como a gente faz coisa errada, né, que danifica o corpo, e a gente morre à toa, o corpo morre à toa. O nosso corpo é muito frágil, né? Um mosquitinho vem, morde, bota uma coisinha, a gente morre, né? Morre de dengue aí, uma picadinha de um inseto, né? Uma bactériazinha, uma bactéria que pega lá, que migre para o nosso cérebro, nos mata. Mata o corpo, né? Claro, não somos isso. Mata o corpo. Então, o corpo, ele é muito frágil, ele não é absolutamente nada. E aí a gente não se importa, o espírito não se importa tanto, danifica o tempo todo com as nossas inferioridades, a gente come errado, a gente não faz exercício, a gente não faz nada, e depois que ele começa a ficar ruim, a gente quer que ele se endireite. Não vai, não tem como, né? Foram danos sérios causados com as más práticas, né? Com os maus hábitos o tempo todo. Então a gente fica imaginando, né? Se a gente não se importa com o que a gente vê, como nós vamos nos importar com o que a gente não vê, né? Que é a parte da influenciação. Nós vamos entrar nesse capítulo aqui, ó, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho não, na próxima reunião aqui, ó, nós vamos entrar no capítulo de intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, né? Se nós nos importamos com o que a gente vê, se a gente não se importa com o espinho espetando na carne, como diz Paulo, como que nós vamos nos importar com as influências que a gente está recebendo? Quem que está nos influenciando? A gente não está nem vendo, né? Então é realmente muito sério isso aí, né? A gente tem que se preocupar bastante com isso que a gente está vivenciando. Kardec pergunta, é verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista? Aqui que eu queria chegar. Então, olha só, a doença, a proximidade de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo se encontra, às vezes, num estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Os tempos de crise e de calamidades, que já é comentário de Kardec, tá? O tempo de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação moral, provocam, às vezes, o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência nos dá, em presença do perigo, o meio de o conjurar. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos oferecem numerosos exemplos a respeito, né, da dupla vista. Então, são momentos em que, digo, diante de uma tensão muito grande, podemos ter aí essa visão dupla, visão da alma, para que a gente possa se salvar. Eu até separei aqui algumas coisinhas, porque eu não consegui imprimir nada, porque eu estava sem coisa para imprimir, para que a gente pudesse observar aqui as questões na ciência, não é? De relatos desse tipo. Lembra que eu comentei com vocês que Einstein passou, né, por uma experiência dessa? Einstein passou por uma experiência dessa e não foi só ele, não. Olha só, o Elias Howe, esse famoso inventor americano, tentava há muito tempo mecanizar o processo de costura, de costurar, né? Que as costureiras têm hoje a facilidade das máquinas. Mas sempre sem sucesso. Certa noite, contudo,
foi acometido do que parecia ser um pesadelo. Howe fora preso por uma tribo de selvagens que fizeram um ultimato. Caso ele não concluísse a invenção da máquina de costura, olha só como que a tensão dele, né, com o problema que ele não conseguia concluir, estava atormentando ele. Aí ele teve emancipado pelo sono do corpo. Aqui é sono do corpo, aqui ele estava dormindo, né? Ele dormiu e sonhou que ele estava aí nessa tribo toda. E a tribo dizia para ele, né? Caso ele não concluísse a invenção da máquina de costura, seria devorado por eles. Como na vigília, Howe fracassou em sua tentativa e foi cercado por selvagens que lhe apontaram as suas lanças, ele ficou atormentado no sonho. Porque no sonho ele sabia que ele não tinha feito o que ele não tinha conseguido descobrir, né? Aí, como na vigília, Howe fracassou em sua tentativa e foi cercado pelos selvagens que apontaram as suas lanças, nesse momento, ele percebeu que cada lança no sonho dele, aqueles selvagens, o ameaçavam com as lanças e depois que iam devorá-lo. Esses selvagens, com aquelas lanças, ele percebeu que cada lança tinha um buraco em sua ponta, na forma de um olho. Interessante o sonho dele, né? Despertando sobressaltado, Howe compreendeu que se colocasse um furo para a passagem da linha da costura na ponta da agulha, talvez conseguisse fazer a mecanização do processo. Esse insight, de fato, funcionou e a indústria do vestuário foi revolucionada e ganhou uma máquina de costura. Essa, para mim, foi nova, eu não conhecia essa história, não. Então, já contei o sonho de Kekulé, né, com a fórmula do benzeno. Então, essas coisas são interessantes. Olha só, Thomas Edison, o que fazia? O famoso inventor registrou 2.332 patentes ao longo da sua vida. Dentre elas, o fonógrafo, lâmpada elétrica incandescente, o microfone de grânulos de carvão para o telefone. Edison valorizava tanto o estado de hipnagogia, que estado é esse? Emancipação. Um estado que ele achava que eles chamavam de parecido com a hipnose, que é através do sono, né? Eles não sabiam o que era direito, né? Mas aí dão esse nome, até hoje dão esse nome, né? Hipnagogia, que desenvolveu sua própria técnica para manter-se nele enquanto trabalhava em suas invenções. Sentado numa cadeira especial, Edison usava uma técnica de relaxamento e meditação para alcançar o estado entre o sono e a vigília. Olha que interessante, né? Ele criou um meio para ele fazer isso, né? Saiu da página. Bom, sentando-se numa cadeira especial, Edison usava algumas técnicas de relaxamento e ele segurava algumas bolas de bilhar na mão, né, na palma da mão, fechada para baixo. Se ele pegasse no sono, no caso, sua mão se abriria, as bolas cairiam dentro da tigela que ele colocava embaixo e o ruído o despertaria. Ele repetia o processo várias vezes e registrava o que percebia. Muitas de suas invenções tiveram início dessa maneira. Outra curiosidade de Thomas Edison, com o quê? Com a emancipação da alma. Então, muitas dessas invenções de Edison foram dessa maneira que ele conseguia descobrir. Quer dizer, ele emancipado, ele via. Aí o quê? Alguém ditava, ele via as coisas. Bom, nós encarnados, nós temos muitas dificuldades para manifestar todas as nossas potencialidades. Mas desencarnado, não, e emancipado também não. Porque nós temos um arquivo mental de vidas passadas, onde aprendemos muitas coisas. O conhecimento jamais se perde. Ele pode, muitas vezes, não ser colocado em evidência
nas encarnações, em todas as encarnações, mas a cada encarnação que a gente adquire conhecimentos, eles ficam armazenados nesse pendrivezinho da alma, né? Nesse núcleo em potenciação da alma, e ali nós vamos ter todos esses registros que, emancipados do corpo, a gente tem acesso. Na hora da morte, isso é também um fato muito contado pelas pessoas que passam pela experiência de quase morte. O que algumas pessoas contam, e algumas pessoas que eu digo assim, 90% das que passaram por essa experiência, passaram nesse momento, que no momento em que elas estavam saindo do corpo, toda a vida delas passava como num filme, como se tivesse um filme rolando rápido, em câmera rápida, né, passando rápido, igual quando a gente está lá com o controle remoto querendo avançar o filme que a gente está vendo, né, que vai passando rápido, todas as experiências. Quer dizer, o que é esse fenômeno, como ele é explicado dentro do Espiritismo? É o espírito retirando do arquivo mental tudo que ali foi depositado durante a sua encarnação, indo para esses núcleos em potenciação da alma, indo para esse pendrivezinho que está lá na alma. Caso não aconteça a morte do corpo, isso tudo é depositado quando o espírito retorna, né? É tudo depositado ali direitinho. Então, são experiências muito interessantes que o espírito vai passando ao longo do tempo, que tem uma explicação aí, né, dentro da doutrina espírita, né? Kardec nos explica, os espíritos nos explicam isso muito bem. Outro que também demonstrava uma vontade aí de se emancipar para criar as suas telas, esse não vai ser surpresa para ninguém, era Salvador Dalí. Salvador Dalí pintava aquelas coisas, né, que ele era o mestre, né, daquelas telas doidas, né, daquele movimento bem doido aí da pintura. Então, ele tinha um processo semelhante ao de Edison, né? O famoso pintor que ele era surrealista, né? Tanto que quando a gente fala assim, gente, eu vi, nossa, mas isso é surreal. Surreal é o que não é real para nós, é o que está abaixo da realidade, né? E eu, por exemplo, eu sou apaixonada pelas telas de Salvador Dalí. Eu adoro aquelas coisas escorrendo, aquelas coisas se desmontando. Ele tem um quadro maravilhoso que é um relógio que começa a se dissolver, que é lindo aquele quadro dele, né? Então ele tinha essas experiências. O famoso pintor usava um método de criação semelhante ao de Edison. Ao sentir o sono, ele se sentava numa poltrona com uma chave na mão. Logo abaixo da mão que segurava a chave ficava um prato. A Dalí procurava se manter naquele estado de consciência, na fronteira entre a vigília e o sono, que é a hipnagogia, é aquela fase do sonho, ali que os olhinhos tremem, né, que balançam, a criança quando dorme, que ela fica assim, a gente fala, tá sonhando, né? A gente também faz isso, que é o sono REM, né, que antes daquele sono profundo, que é nessa primeira fase que acontece essa consciência da emancipação. Depois entra num sono mais profundo. Para não entrar no sono profundo, eles faziam isso. O Thomas Edison fazia com a bolinha de bilhar e ele fazia com a chave. Porque quando ele ia entrar no sono profundo, que aí ele não ia conseguir lembrar de nada, não ia visualizar nada, que ele ia, mas ele não ia lembrar, a chave ia cair, porque a mão ia afrouxar, a chave ia cair, ele acordava. Então ali, naquele período do sono, ele guardava todas as imagens e ia lá no quadro e pintava. A gente só fica imaginando para onde que ele se projetava, né? Para fazer aquelas coisas estranhas. E interessante também é o caso de Albert Einstein, o criador da teoria da relatividade. No livro, o livro Entre a Matéria e o Espírito conta esse episódio dele, né? Mas eu não consegui baixar o livro, eu não consegui ver exatamente como está lá, mas eu já li em outras oportunidades. Einstein, ele estava com tanto problema para fechar a teoria dele, e ele estava querendo desistir. Ele realmente falou, isso não é para mim, eu estou querendo botar a mão onde não alcanço, isso não é realmente para mim, não dá.
Então, ele estava pensando em desistir. Nesse momento, ele teve... Porque, Edison, Thomas Edison, Salvador Dalí, era emancipado pelo sonho. Mas não foi isso que aconteceu com Kepler e com Einstein. Com Kepler e Einstein foi uma dupla vista mesmo. Eles estavam acordados, né? Aconteceu com Einstein e aconteceu com Kepler. Einstein, nesse desespero dele, de repente, ele acordado, ele saiu, teve um momento de dupla vista, de emancipação, e ele viu, foi mostrado a ele como num filme, como num vídeo, todo o funcionamento do universo. E aí ele pôde fechar a questão da lei da relatividade, embora ele tenha fechado essa teoria com aquela ideia de que o universo não se expandia. Ele teve esse erro e ele acabou fazendo aquela constante para fechar a teoria dele, que foi o grande erro da vida dele, porque ele teve que inventar algo para cobrir o que era certo. Então, ele criou essa constante para que a teoria dele fechasse na ideia de que o universo era parado, e ele conseguiu fazer isso, tão genial que ele era. Só que esse foi o grande erro dele, porque os cálculos dele estavam certíssimos, o universo se expande. Então, esse foi o grande lamento dele depois, né? Que ele acertou, achou que estava errado, consertou o que era certo com um erro, e isso ficou aí na história dele sem manchar a grande obra de Einstein. Então, isso foi dupla vista, porque ele estava consciente, ele conta isso, né? Isso está narrado nesse livro, ele conta direitinho como ele viu todo o funcionamento do universo. E Kepler também passou por uma experiência dessa, né? Kepler, ele foi aquele matemático alemão que ele adotou a ideia, né, de Nicolau Copérnico, que a Terra não era o centro do universo, embora a Igreja batia na tecla de que era o centro do universo, né? E Kepler provou que não era o centro do universo. Ele fala muito bem sobre essa questão, dizendo que o biógrafo dele está com isso narrado direitinho na biografia mais importante de Kepler. Mas eu acho que na hora que eu salvei, ela não veio para cá. Mas a questão é essa. O biógrafo chama de imaginação. O biógrafo dele chama de imaginação. Que nos momentos de alta imaginação, Kepler se ausentava da sua realidade e entrava no espaço cósmico. Olha só que maravilha. Porque todas as teorias de que a Terra era o centro do universo e de outras que ela não era o centro do universo, todas essas teorias, elas foram elaboradas de uma plataforma móvel, que é a Terra. A Terra é uma plataforma móvel, ela se movimenta o tempo todo. Então não dava condições de atestar com certeza essas coisas. Aí o que aconteceu com Kepler? Na mesma época de Galileu, né, que eles eram da mesma época. Kepler lá na Alemanha, Galileu para cá, conseguiram resolver essa questão. Ele foi até a última hora falando que a Terra era ela que girava em torno do Sol, que o Sol que era o centro. Ele teve que abjurar desse conhecimento dele, e ele teve que ir contra a ideia dele, para não morrer queimado, né? Mas no último momento ele ainda falou, mas que não é, não é. E depois não era mesmo, né? E ele foi absolvido pela igreja há pouco tempo. Mas Kepler foi assim, que ele viu, que ele formou também todos os cálculos matemáticos dele, a respeito da questão da Terra, saindo num estado de dupla vista. Aquilo ali era fenômeno de dupla vista, porque ele não estava dormindo, ele não estava sonambúlico, ele apenas estava imaginando. Era o que o biógrafo falou, no seu estado de imaginação, quer dizer, a gente está imaginando, pensando em alguma coisa, ele se soltava do corpo, ele ia para o astral, que eles chamavam assim, né, para o cosmos, e ele via lá de cima todo o funcionamento do sistema solar. Então, ali ele pôde constatar com certeza que a Terra era realmente
movimentava-se em torno do Sol e que o Sol era o centro da nossa história aqui, né? E ele escreveu um livro em que ele tinha um personagem. Nesse personagem, que depois o biógrafo dele diz que esse personagem era ele mesmo, né? Ele escreveu esse livro em que o personagem visitava a Lua, ia para a Lua. E ele descrevia a Lua toda, como é que era a Lua, né? Aí ele tinha também um estado estático, né? De deixar o corpo ali e visitar esses lugares. Que essa é a diferença do estático para aquele que tem dupla vista. O que tem dupla vista, ele não precisa ir aonde ele está, aonde os acontecimentos estão. Ele vê a distância. Ele está no ambiente dele, mas ele tem a capacidade de ver o que está acontecendo em outro lugar sem ir lá. O estático é que vai. O estático deixa o corpo totalmente inativo, né, adormecido, paradinho, sai e vai. O que tem dupla vista não faz isso. O que tem dupla vista não sai. Ele se emancipa, mas ele não sai do corpo. O corpo está atento, está ativo, está conversando com alguém, sem problema nenhum. E esse personagem do livro de Kepler, ele vai à Lua. E ele descreve com muita clareza como é a Lua. E depois que os astronautas foram à Lua, depois das descobertas científicas com todas as sondas, era tudo direitinho, certinho, conforme o personagem do livro de Kepler relatava. Então o biógrafo diz que aquele personagem era ele, que também não só entrava no cosmos para observar o sistema solar, como também viajava para esses astros. Muito interessante essa história também de Kepler, né? Então a gente vê que desde todos os tempos nós tivemos esses fenômenos. Então, só para fazer um resumo, sonambulismo e sonho, né? Sonho e sonambulismo são emancipações mais simples, mais ligadas ao mundo material, não saem daqui. O êxtase, o espírito se emancipa, deixando o corpo inativo, dormindo, e vai visitar outros espaços, outros lugares, onde lhe é dado isso aí, né? É dado conhecer. Não significa que o estático, se desencarnar, vai para esse local que ele costuma visitar, que ele costuma ir. Como eu falei com vocês esse meu primo, duas experiências dele muito próximas uma da outra, nesse estado aí de dupla vista, ele viu uma região horrível e no outro momento ele viu uma região linda. Ele falou, foram assim, coisa de dias assim, né? Que eu tive uma visão de um lugar que eu realmente achei interessantíssimo, né? Ele disse que as construções pareciam ser todas de vidro. Parecia um cristal, castelos de cristal, assim, todas as construções assim, né? E num outro momento, ele foi levado a uma região horrível, de uma viscosidade, parecia um lamaçal, uma coisa horrorosa, e ele era quase que sugado o tempo todo para dentro daquele mar de lama, mas ele nunca foi desacompanhado. Ele estava sempre com alguém que ele não sabe quem, com ele agarrado pela mão, né? Então, tanto na visão mais bonita que ele teve, quanto na outra, ele estava acompanhado de alguém que não o deixava, né? Então, isso é importante nesses momentos. Então, ele apresenta esses dois fenômenos, porque nessas duas vezes que ele foi para esses lugares, ele ficou muito parado. Ele ficou muito parado. E em outras visões que ele teve, não, ele estava conversando com a gente, de repente ele falou, nossa, viu umas coisas. E é assim mesmo a dupla vista, né? Nos seus graus variados. Então, tanto no sonho, quanto no sonambulismo, quanto no êxtase, quanto na dupla vista, nós temos vários graus dessas emancipações aí. Nós temos o sonâmbulo mais simples e o sonâmbulo lúcido, aquele que conversa com a pessoa, aquele que responde os questionamentos. Então, o mais comum é aquele que não ouve, que ele não está nem ali, né? Ele não registra o ambiente. Já o sonâmbulo, sonambúlico, melhor dizendo,
lúcido, ele consegue responder. É muito usado em centros de tratamento, porque eles visualizam as doenças, né? O estático, ele também tem emancipações em níveis variados, ele pode visitar, né, a Terra, como ele pode visitar espaços que não pertençam à Terra, aí já sai da esfera material, já entra num outro grau, e a dupla vista que não tem limite, né? A pessoa pode ter um grau de dupla vista muito simples, desses que eu falei, que ser uma pessoa com uma capacidade boa de julgar, de ajudar as pessoas com palavras, são pessoas que fazem mediações mesmo, são pessoas de muito bom senso, né? Muito ponderadas, e temos como aquela parteira, que o tempo todo ela via, o tempo todo ela podia enxergar à distância, ver o que estava acontecendo em outro lugar, e isso é o grau mais avançado que tem da dupla vista. Então, esse, em resumo, é o que nós temos aí sobre os fenômenos de emancipação da alma. Em casa, vocês podem dar uma olhadinha, aqui no 8 tem o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, e que é o que a gente acabou de fazer aqui, resumidamente. Em casa, vocês podem dar uma lidinha, e estamos aqui para a gente conversar, caso haja necessidade, hein? Não, porque ela faz o dever de casa sempre, né? Pois é, eu sempre passo dever de casa. Não, mas é só procurar aqui, é a última, vai aqui, ó, da 447 até a 455, que é todo o ensaio, né, de resumo aí, todo o resumo desses 3 fenômenos aí de emancipação da alma. E na próxima vez que estivermos juntos, estaremos aqui com esse aqui, que pode não ser tão bonito assim, né? Mas que é, assim, de uma importância sem medida para a nossa situação na Terra, para nosso momento que a gente vive nessa Terra, para os nossos relacionamentos, não só materiais quanto espirituais, que é intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Só para dar um gostinho aí para vocês do que nós vamos tratar, olha só a primeira questão. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, pois estáis incessantes. Olha aí os advérbios, eu adoro advérbios, já falei para vocês, né? Todo texto ele tem uma força, ele dá força, né, aos verbos, aos adjetivos. Então, olha só. Podem vê-lo, pois estáis incessantemente. Incessantemente, gente, olha só, olha a força dessa palavra. Pois estáis incessantemente rodeados por eles. Não adianta se esconder, fechar a porta. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. O que não interessa um espírito inferior? O bem. Por isso é que orai e vigiai seus pensamentos e queiram o bem ao próximo é o antídoto para que a gente se livre da influenciação inferior, porque de influenciação a gente não se livra nunca. Nós estamos sempre em contato, porque somos verdadeiras filhas, e estamos sempre em contato com o mundo espiritual, porque somos espíritos, né? Nós não somos pessoas, nós estamos pessoas, nós temos uma personalidade temporária nessa terra enquanto encarnados, mas somos espíritos e estamos em constante ligação com a dimensão onde não existe o corpo material, que é a dimensão dos espíritos. Então, leiam em casa, é dever de casa também, para já virem para cá, ó, afiadinhos, para depois ficar vigiando aí o que eu falo, né? Porque eu também, se eu falar uma bobagem, se vocês vierem afiadinhos com isso aqui, ó, vocês vão identificar as bobagens que eu posso estar falando aqui. Muita paz para todos.